Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior, você que passou todas as informações do mundo do agro. Agora você vai para o seu descanso merecido, que a gente segue por aqui neste sábado. Hoje vamos falar sobre doação de sangue. O Hemocentro de Rio Preto está com os estoques baixos. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Andréa Garcia, que é diretora técnica do Hemocentro. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda e obrigada por vir aqui falar sobre o Hemocentro, que é de extrema importância para salvar vidas. Boa tarde a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, dessa conversa, de esclarecer as coisas que acontecem no Hemocentro e principalmente sobre a doação de sangue. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, os estoques do Hemocentro, eles estão baixos e, na realidade, às vezes, tem aqueles contratempos, feriados, viagens, mas para quem precisa do sangue, principalmente todos os hospitais que vocês atendem, não tem feriado, não tem contratempo, o sangue precisa estar ali, né, doutora? Sim, com certeza. O hospital não para, a vida não para, né? Apesar da época do ano ser uma época já que a gente apresenta dificuldades com relação às doações de sangue, a vida não para, né? O hospital continua a pleno vapor no atendimento. Hoje o Hemocentro, ele atende quantos hospitais em Rio Preto? Olha, a gente atende, em Rio Preto, são 2 hospitais além do complexo da Funfarm, né? O Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade. E a gente atende também outras instituições fora, né, de São José do Rio Preto. E os estoques, quais os mais baixos, doutora? Os que mais precisam realmente de doação? A gente sabe que são todos os tipos, né? Mas quais que vocês apelam mais para que a população faça essa doação? Olha, todos os tipos, inclusive o O positivo, que é o tipo sanguíneo mais comum na população e que a gente não tem tanta dificuldade assim, é ele que a gente mais está precisando nesse momento. Mas o que a gente sempre fica pedindo, né, com insistência, é o O negativo, o A negativo, porque são 2 tipos sanguíneos que são muito utilizados também e que a gente tem uma menor doação. Por exemplo, a gente sempre fala, os estoques estão baixos. Quais seriam os estoques ideais, doutora, para poder manter todas essas cirurgias, todo mundo que precisa desse sangue? No Hemocentro, numa agência transfusional, o próprio Ministério da Saúde determina que uma quantidade que é segura, né, para atendimento, é uma necessidade. A gente precisaria atender 8 dias de uso de concentrados de hemácia, de plaqueta, de plasma. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo da nossa média diária de utilização e depois a gente faz um planejamento para atendimento de 8 dias. Isso é um estoque seguro. A gente fala que o crítico é de 3 para menos, né, dias de atendimento. Então, hoje, por exemplo, a gente tem para atender os 3 dias críticos. Hoje sim, porque nós já começamos uma campanha. Mas na semana passada, que foi quando a gente começou a acionar a imprensa, começou a fazer outros tipos de trabalhos, a gente não tinha para um dia. Era um dia de atendimento. Realmente muito crítico. Muito crítico. É uma situação que eu nunca tinha vivido no Hemocentro. Bom, as cirurgias eletivas, que são aquelas que não precisam ser feitas assim de urgência, de emergência, elas chegaram a ser canceladas? Existe esse risco, doutora? Porque toda cirurgia ela precisa contar com o banco de sangue, né? Sim, com certeza. Nós não cancelamos nenhuma cirurgia até o momento, não deixamos de fazer nenhum atendimento à população, quem precisou de sangue, mas existe sim essa possibilidade de cancelamento dessas cirurgias caso o nosso estoque não melhore. Se a gente perceber que está ficando com menos de 3 dias para atendimento novamente, as cirurgias vão precisar ser remanejadas e canceladas, né?
Bom, o Hemocentro, como a doutora disse, sempre faz essas campanhas. Quando os estoques estão baixos, vocês vêm para a imprensa, busca essa ajuda e faz a campanha para que o doador vá até o Hemocentro, né? E nas empresas também, doutora? Sim, nós temos um programa. Na verdade, a gente criou um comitê de gerenciamento de estoque que está planejando, né? Esse comitê faz planejamentos com as empresas. Então, nós entramos em contato com várias empresas e estamos agendando horários específicos para atender os funcionários da empresa. Então, isso é possível. A empresa que se interessar e quiser fazer esse tipo de parceria com a gente, é só entrar em contato com o Hemocentro, né? Vai ser um grande prazer atendê-las, porque nós podemos planejar um momento especial para não prejudicar o trabalho do funcionário dentro da empresa, né? Então, nós podemos ajeitar, fazer um combinado aí. E doutora, quem pode doar sangue? As pessoas têm muita dúvida, né? Como eu posso doar e quem pode? É bom que fique bem claro que quando uma pessoa vai ao Hemocentro, ela passa por uma triagem clínica. São várias perguntas que são feitas e é importante que essa pessoa fale sinceramente o que está acontecendo. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e é inaptada, não consegue fazer a doação e acha que é porque a gente não quer que o sangue dela passe para o paciente. Mas nós temos uma regra dentro dos hemocentros que é, primeiro, a gente protege o doador. Então, o que está acontecendo na vida dele não pode ser agravado, não pode piorar, a gente não pode trazer nenhum dano, né, colhendo o sangue dele. Então, o primeiro ponto é esse. Por isso que na triagem a gente faz uma série de perguntas. E também, claro, para ter uma segurança com o paciente. Você fala assim, o que de mais importante a pessoa precisa ter para ser um doador de sangue? O que a gente precisa sempre frisar é a idade, né? Então tem que ser de 16 a 69 anos, mas abaixo de 18 anos precisa ter um responsável legal autorizando essa doação. E acima de 60 anos, o doador precisa ter já doado antes dos 60 anos para poder ser doador até os 69 anos de idade. Também precisa pesar mais de 50 quilos, então a gente tem essa preocupação também, né, para não prejudicar o doador. Precisa estar se sentindo bem, estar em boa condição de saúde, ter dormido bem, então pelo menos umas 6 horas a noite anterior, ter se alimentado antes de doar, não precisa ser uma alimentação pesada, gordurosa, aliás a gente pede que seja uma coisa leve, né, que vá doar alimentado. E que também tenha uma boa hidratação. Lembre sempre disso, a hidratação é fundamental para o doador. E doutora, às vezes as pessoas têm medo de doar, eu vou doar sangue e aí, vai fazer mal para a minha saúde? Não, né, doutora? O corpo ele vai repor esse sangue, né? Sim, com certeza. Tem uma média, né, de mais ou menos umas 2 semanas para todo aquele sangue já estar recolocado, circulante. Então, assim, a pessoa passa por um período em que ela vai mesmo retomando essa quantidade de sangue que foi retirado, mas que não vai sofrer nada. Ela não tem não existe nenhum dano para ela. O próprio organismo consegue fazer essa recuperação. E qual a quantidade de sangue que é doada, doutora? Muitas pessoas têm essa dúvida também. Mais ou menos, porque a quantidade é igual, né, bem parecido, porque apesar da pessoa ter vários pesos, né, a bolsa de sangue, ela tem um limite. Né? Existe os conservantes, o anticoagulante nela, mas ela tem um limite para receber o sangue. Quanto de sangue ela vai receber? Então, mais ou menos, a gente fala uns 500 ml. 500 ml por pessoa? Por pessoa. O ideal seria a gente até calcular pelo peso, mas a bolsa não consegue ter mais que isso. Né? Ela acaba ficando... existe uma quantidade exata que ela recebe. E mais uma dúvida ainda nesse bloco que as pessoas sempre perguntam, de quanto em quanto tempo eu posso doar, doutora? Isso é diferente para homem e para mulheres, né? Os homens, eles podem doar a cada 60 dias, mais 4 doações ao ano.
E a mulher a cada 90 dias e 3 doações ao ano. Ah, então é diferente para o homem e para a mulher? Sim. Normalmente a gente não sabe dessa diferença, né, Sim, doutora? é diferente porque a mulher, por exemplo, tem o período fértil dela, os ciclos menstruais, então ela já tem uma perda de sangue, né? Então a gente acaba protegendo, né, a mulher para não ter uma perda de ferro, principalmente, que é o que a gente mais perde na doação de sangue. Então vamos lá, homens podem doar 4 vezes ao ano. Sim. E mulheres 3 vezes ao ano. Sim. Homens 60 dias. Isso. E mulheres 90 dias. Isso. Olha, muito bacana essa explicação da doutora, porque você que está em casa, pensa em doar, nunca foi um doador ou uma doadora, né? E assim, doutora, qualquer tipo sanguíneo é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. A gente não faz nenhum tipo de restrição, né? A gente, às vezes, prioriza um tipo, porque é o que a gente, às vezes, tem o menor estoque. Mas, claro, todo doador é muito bem-vindo lá, sempre, sempre. Bom, então os tipos de sangue, O negativo, né? Isso. Que é universal. Sim. O positivo. O positivo. O A. O A negativo, a gente tem uma dificuldade maior de conseguir, né? Então, são esses que a gente mais tem batalhado para manter um estoque bom. Então, o A negativo e o O negativo. Isso. Lembrando que o O negativo todos podem receber, né? Sim, que é uma doação universal, sim, né? Sim. Doutora, a gente vai dar uma paradinha, é o tempo de tomar uma água. Eu tenho um recadinho especial para você antes do intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações e entretenimento no nosso Record Entrevista. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Hoje nós estamos recebendo a doutora Andréa Garcia, ela que é diretora técnica do Hemocentro de Rio Preto e, é claro, está falando sobre a importância da doação de sangue. Os estoques estão baixos e, é claro, no primeiro bloco você ficou sabendo quem pode doar, como fazer essa doação, se a pessoa já é doadora ou não. Primeira pergunta. A pessoa nunca doou sangue, doutora. Como ela pode proceder? Primeiro são todos aqueles exames e aquelas perguntas que a doutora disse no primeiro bloco. Sim, é importante assim, ela vai até o Hemocentro e ela faz um cadastro e para esse cadastro ela precisa de um documento com uma foto, né? Um documento de preferência, ele tem que ser original, mas ele pode ser digital também, mas ele pode ser físico. Então, um documento com foto, isso é muito importante, né? A gente já teve várias confusões por causa disso, precisa ficar muito claro que a gente precisa identificar o doador. Sim. Aí o doador vai fazer uma avaliação que a gente chama de pré-triagem, onde ele vai ser pesado, vai ser medida, aferida a pressão arterial, a temperatura, a frequência cardíaca. Ele vai fazer o que a gente chama de hematócrito, para ver se ele é possível ou não doar, se ele tem anemia ou não. E a partir daí ele espera para fazer uma triagem. E nessa triagem são feitas várias perguntas e é bom que a gente fale sobre isso, porque apesar do Ministério da Saúde passar uma série de normas para a gente seguir, né, nessa triagem, nessa seleção, muitas coisas, principalmente relacionadas a medicamentos, pode variar de um hemocentro para outro. Sim. Então, por exemplo, às vezes a gente acata, segue alguma norma de algum estudo, de algum serviço, e outro segue um outro serviço, uma outra forma de receber esse doador, de permitir que ele doe. Então, às vezes, eles vão até o nosso hemocentro, não conseguem doar, vão até um outro lugar e conseguem. Por quê? Porque tudo isso faz parte de uma seleção de normas, de critérios, de protocolos que a gente escolhe para fazer lá dentro do hemocentro. E isso pode variar. Apesar de ter normas que não vão variar de hemocentro para hemocentro, são sempre as mesmas regras, tem algumas outras perguntas que a gente faz ou algumas outras situações que o doador apresenta para a gente que a gente vai fazer diferente de outro lugar. Mas é porque a gente segue alguma orientação que buscamos, né, dentro do estudo, dentro da medicina. Então é importante a gente saber disso, né? E em qual circunstância, doutora, a pessoa não pode doar sangue, por exemplo? Olha, normalmente a pessoa que teve um câncer, por exemplo,
né? É claro que se for um câncer de pele que foi removido, não tem infiltração, ele traz para a gente o laudo, é possível doar. Mas normalmente outros tipos a gente não faz, a gente não pode deixar o doador fazer a doação. E muitas vezes para não prejudicar o doador. Às vezes não é nem porque vai acontecer alguma coisa com quem recebe, é para não prejudicar o doador. Por exemplo, estou gripada, uma alergia, espirrando bastante, principalmente agora, nessa época, né, com pó e tal. A pessoa que tem uma rinite alérgica, por exemplo, pode doar sangue? Então, no momento de crise, não. Por quê? Porque a pessoa está usando medicamentos. Muitas vezes, o que às vezes o doador não compreende é que não é a patologia que ele tem, não é a doença que ele está vivendo naquele momento, mas a medicação que ele usou para aquilo. Então, por exemplo, se a pessoa usou um corticoide para uma rinite ou para um outro quadro de alergia, às vezes a alergia está controlada, mas a gente tem um tempo para coletar o sangue depois que a pessoa utilizou o corticoide. Por quê? Porque interfere na função das plaquetas, então não é qualquer hemocomponente que a gente poderia realizar a partir da doação de sangue dele. Então, às vezes não é a doença, mas sim o tratamento que a pessoa fez ou está fazendo para aquilo. Tá? Então, assim, é difícil a gente falar, às vezes, sobre uma doença, porque, às vezes, é o que a pessoa está fazendo para aquilo que proíbe. Você falou da gripe, a gripe é algo muito comum nessa época do ano e a gente tem muita limitação de doação por causa disso. Covid também não pode, né? Isso, a gente fala o seguinte, que a gripe, né, a influenza A, por exemplo, que está tendo um surto, muitos casos, né, atualmente, a pessoa que depois que melhorou da gripe, a gente fala para esperar mais ou menos uns 15 dias para ir até lá, para poder doar. Por quê? Para dar um tempo da pessoa realmente se recuperar, da pessoa deixar de receber a influência das medicações que realizou ao longo desse tratamento. Então, isso acaba limitando um pouco a nossa aceitação, né, para doação. Uma pessoa com dengue, ela está assintomática, se ela doar, ela vai passar mal ou não, doutora? Olha, ela não vai passar mal, muito provavelmente, né? E a gente não faz detecção de vírus da dengue na doação de sangue. Então, muitas vezes, às vezes passa despercebido mesmo. Nem ele passa mal, nem o doador passa mal e nem nós vamos saber que tem, né, a contaminação ali. A sorte é que, assim, muitos casos que aconteceram no nosso hemocentro, a pessoa ligou depois se sentindo mal, com algum sintoma da dengue e avisou. E aí a gente conseguiu descartar aquela bolsa. Mas o que me deixa muito tranquila é que vários estudos sobre isso mostram que mesmo a bolsa contendo o vírus é uma porcentagem muito pequena de pacientes que vão desenvolver dengue recebendo aquela bolsa. Mulheres grávidas podem doar ou não? Não, ou se a mulher, pode. por exemplo, ela não sabe que ela está grávida, ela demorou um pouquinho para saber e ir doar, tem algum problema? Doutor? Olha, provavelmente não, assim, porque está no começo da gestação, mas assim que ela souber, não, ela já não pode mais doar sangue, a gente não aceita doação. Porque ela vai tirar os nutrientes isso, do a bebê, amamentação também é outro momento não, que não, é isso, precisa passar esse período do puerpério e da gravidez, né, óbvio, para a gente poder aceitar a doação. Muito sangue é descartado depois da doação quando se faz os exames, doutor? Existe esse índice? Olha, a gente tem um índice de descarte que mais ou menos em torno de uns 15%, por aí, das doações, tem um descarte. E esse descarte, por vários motivos, não é só por sorologia positiva ou inconclusiva. Tem outros motivos, validade também. Né? A gente tem tem uma validade? Tem uma validade. Quanto sim. tempo, doutor? Depende muito da bolsa com que a gente fez a coleta. Então, tem bolsas de 35 dias de validade, tem bolsas de 42 dias de validade, depende do lote das bolsas que a gente utiliza naquele momento da doação. E, doutora, vocês buscam muito uma fidelização do doador. Sim. Isso é de extrema importância para o Hemocentro, né? Muito. Você falou assim sobre o descarte de sorologias, a gente comentou sobre isso, né? Então, assim, a gente percebe que quando o doador é de repetição,
esses descartes por sorologia alterada, né, diferente de não reagente, acaba sendo muito menor. Né? A gente acaba fidelizando este doador e a gente conhece o nosso doador. Né? Bom, então como fazer para doar? Qual o endereço do Hemocentro? Existe algo para fazer na internet, já deixar agendado, cadastrado? Como o doador deve proceder para salvar vidas aqui em Rio Preto? Sim, existem vários canais de atendimento, né, o Hemocentro, mas é possível ligar ao Hemocentro para que faça o agendamento dessa doação e a gente até pede, se possível, que essa pessoa vá durante a semana. Né? Porque durante a semana é muito mais tranquilo. O final de semana, como as pessoas deixam para ir por causa do trabalho, acaba sendo um dia mais tumultuado, né? Mais cheio de doações. Mas é interessante que se essa pessoa pudesse fazer isso ao longo da semana e agendando, porque fica muito mais simples para ela. Né? A gente fala que mais ou menos demora uma meia hora de quando ela chega até quando ela sai. A coleta de sangue dura 15 minutos no máximo. Né? Não dura mais que isso. Então, daria para ela ficar meia hora no Hemocentro e poder voltar para casa ou para o trabalho, né? O que preferir, o que for a situação. Quais os horários e dias, doutora? Tá. Agora, a gente estendeu o nosso horário de atendimento aqui em Rio Preto, no Hemocentro, até às 15 horas. Porque, assim, de segunda a sexta, a gente está das 7, agora até 30 de maio, até às 15 horas. E aos sábados e domingos continua até a 1 da tarde. Então, é das 7 também, então. Aos domingos também. Então, sábado e domingo, das 7 a 13 horas, né, 1 hora da tarde, e de segunda a sexta, das 7 às 15 horas, até o dia 30 de maio. A gente pensa, né, uma ação que a gente pensa em fazer é aumentar o período de atendimento. No período da tarde, passar a atender os doadores. Até umas 6 horas da tarde. Isso, a gente ainda vai determinar qual é o horário, ou 17, ou 18, mas sim, a gente pretende fazer essa extensão do atendimento. O endereço é muito fácil, é próximo ao complexo do HB da Sim, Funfar, é a Avenida Jamil Feres Kifuri, número 80. E o telefone também é muito fácil, é só acessar a internet, buscar... Sim, muito fácil, E também temos um Instagram, né? É possível a pessoa também usar nossas redes sociais. É só pesquisar Hemocentro Rio Preto. Hemocentro Rio Preto. E salvar vidas. Sim, isso. Seja qual for o seu tipo sanguíneo, doe sangue. Doe sangue é um convite que eu vim fazer aqui, né, para todos que estão nos assistindo. É muito importante isso. Gente, um apelo, pois os estoques estão muito baixos. Como a doutora disse, já esteve crítico há poucos dias. Então, doe, salve vidas, que é de extrema importância. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. As portas estão abertas quando vocês precisarem. Espero que vocês não venham muito, que o estoque suba. É o que a gente deseja, Sim. Mas precisando, estamos aqui à sua disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Então, doem sangue, isso é realmente muito importante. Ficou o apelo. E o programa de hoje fica por aqui. Perdeu algum momento? Acesse Record Rio Preto no r7.com e continue assistindo a nossa programação. Tá chegando Marcos Paiva com Tá no Ar Interior. Fiquem com Deus, um super beijo e no próximo sábado a gente está de volta. Tchau!